Bom dia, meu nome é Clarice Cortes, sou professora de Química no Instituto Federal do Mato Grosso, Campus Avançado Sinop, e eu gostaria de agradecer o convite, para dar essa palestra aqui na primeira Feira de Ciências do Mato Grosso. E eu escolhi um tema que eu gosto bastante, que é as ciências forenses. Então, o título da nossa palestra hoje, pessoal, é Ciências Forenses desmistificando o CSI na vida real. Bom, mas o que é a ciências forense, né? A ciências forense, ela é a aplicação prática de métodos científicos e ferramentas para investigar crimes e trazer suspeitos para julgamento. E o termo forense, ele se refere às funções de foro jurídico, de investigação, e ele está dividida em diversas áreas que atuam de forma conjunta através de análises, investigações e atuações dos peritos forenses. Bom, e as ciências forenses, elas estão englobadas em diversas áreas, né? Então, diversas áreas estão ali dentro das ciências forenses, como a medicina, que seria o caso dos patologistas, né? Que analisam ali a causa da morte, né? Da vítima. Tem a entomologia também, que é toda essa análise de insetos. Por exemplo, se houve um crime, né? Foi encontrado um corpo. A partir dos insetos que você consegue ali determinar no corpo da pessoa, os estágios larvais, você consegue determinar o dia e a hora da morte. Se esse corpo já está ali há uma semana, 15 dias, a partir do estudo da entomologia. Temos também a genética e a biologia, que é mais análise de DNA, né? Para conseguir comprovar, né? Associar o assassino à vítima. Temos também a química, né? Que ela está mais englobada na parte dos testes químicos, como o teste para detecção de sangue, dentre outros, né? Análise toxicológica de drogas, toda essa parte de testes químicos mesmo. Tem também a antropologia, que é a parte do estudo dos ossos, né? Que seria o caso de quando a gente consegue determinar a causa da morte a partir do esqueleto ali da pessoa, quando a morte já ocorreu há muito tempo, que você só tem ali o esqueleto para investigar, você consegue fazer isso a partir da antropologia, né? Você consegue ver o ângulo do corte, determinar a arma do crime e então associar aquela arma ao suspeito. Tem a parte da balística, que é para você determinar de qual arma, né, saiu aquela bala. Quando uma arma ela sai como uma bala ela sai da arma, ela sai com características e ranhuras específicas daquela arma. Então, se você tem a arma do crime, ou melhor, você tem a bala, né, que atingiu a vítima, você consegue determinar de qual arma aquela bala saiu. E aí você pode associar aquela arma ao seu suspeito. Tem a parte da psiquiatria, psicologia, que é toda essa questão mais do serial killer, né, que é assassinos em série, né? Então, é mais uma análise psicológica para tentar entender a motivação do assassino, por que ele está fazendo isso, para então conseguir descobrir quem de fato é esse assassino. Tem a parte da papiloscopia, que é essa parte de análises digitais, veracidade de documentos, falsidade, falsificação de documentos, para determinar se aquele papel é ou não verdadeiro, aquela assinatura é ou não verdadeira, ou ainda para conseguir determinar, né, as digitais de um suspeito na arma do crime, no local, né, do crime. E a parte de toxicologia, né, que é a análise de drogas, para poder ver, às vezes a pessoa ela foi envenenada, então você consegue determinar também ali a causa da morte, se foi envenenamento ou não. E análise de drogas em gerais também, né, quando você vai fazer uma apreensão no local, você precisa determinar se aquilo de fato é uma cocaína ou algum outro tipo de droga, para você poder fazer a apreensão imediata, né. Bom, isso aqui, pessoal, é apenas algumas poucas das áreas que tem dentro das ciências forenses. Existem inúmeras outras áreas dentro das ciências forenses, tá? E qual que é o princípio das ciências forenses? O princípio o princípio básico, né, das ciências forenses é o fato irrefutável de que todo e qualquer tipo de contato deixa um rastro.
Então, se uma pessoa cometeu o crime, ela vai ter deixado um rastro. E se for feito, né, a investigação corretamente, vai ser possível chegar a esse suspeito. Algumas das investigações, né? Por exemplo, quando a gente tem uma colisão seguida de fuga, então ocorre uma transferência de pintura de um carro para o outro. Então você consegue determinar o carro a partir daquela tinta, né? Quando ocorre aquela colisão, fica a tinta ali grudadinha no carro e a partir da análise daquela tinta você consegue determinar exatamente. É lógico, né? Você precisa ter ali alguns suspeitos, mas aí você consegue analisar por cromatografia e determinar da onde que houve, de qual carro, né, que foi feita essa batida. Também quando um assaltante quebra a janela de um vidro, por exemplo, há pedaços de vidro nas suas roupas, então há transferência de material, né? Sempre há um rastro, né? O disparo de uma arma, fica resíduos de pólvora na mão, nas mãos do atirador. Então, se você analisar as mãos ali, você vai conseguir identificar resíduos de pólvora. Acidente envolvendo atropelamento e fuga. Então, fica traços, né, da pintura automobilística nas calças da vítima. Então, mesmo que a pessoa bata em alguém e foge depois sem prestar o socorro, vai ficar traços de tinta daquele carro e vai ser possível, então, determinar, né, quem que foi a pessoa, né, que bateu e fugiu ali na cena do crime. E os peritos forenses, primeiramente, eles encontram essas pistas, né? Essas pistas, então, são analisadas e seus significados são determinados. Bom, alguns testes que são utilizados na cena de crime seriam também os testes para detectar sangue, né? Existe o luminol. O luminol, ele é um líquido que é específico, que a gente espirra ali no local onde a gente tem a suspeita de que tenha ocorrido o assassinato. A pessoa, mesmo depois que a pessoa lave o local todinho, fica alguns resquícios ali de ferro, e a hora que você espirra o luminol ele reage com aquele ferro da hemoglobina do sangue, e aí vai aparecer um efeito luminescente, como nessa foto aqui. Deixa eu colocar a opção de ponteiro, né? Como nessa foto aqui. Aqui a gente vê um efeito do luminol, quando ele é espirrado na cena do crime. Outro teste também que é utilizado são as luzes fluorescentes. No caso das luzes fluorescentes, elas são luzes com diversos comprimentos de onda e quando você joga ela numa cena, num local, né, com a luz apagada, ela vai ficar luminescente aonde você tiver ali resquício de DNA, de fibra, de sangue, de mancha de esperma, saliva, qualquer material sintético como fibra, tecido, vai gerar ali uma luminescência e você vai conseguir identificar. Aqui, por exemplo, a gente tem uma imagem, né, do uso da luz, dessas luzes forenses, né, aqui nessa imagem aqui com a mancha do pé, aqui nessa faca também, né, então aqui é utilizando nessas luzes forenses. E outro tipo também de teste para detectar sangue, que eu acho que o mais utilizado no Brasil, né, por conta do seu baixo custo, é o reagente de Kestermeier. Esse reagente, ele pode ser facilmente preparado em laboratório, né, utilizando fenolftaleína, hidróxido de sódio e zinco metálico. E aí, a partir desse reagente, a gente consegue determinar o sangue, porque na presença do sangue, o que vai acontecer? A amostra, né, contendo o reagente, ela vai ficar um rosa bem brilhante. E se caso não for sangue, ela não vai mudar de cor, vai ficar um incolor. Aqui a gente tem um exemplo, né, de como que é utilizado esse reagente e como que aparece o resultado. Então, primeiro o que a gente faz? Geralmente a gente utiliza um cotonete, a gente molha o cotonete com álcool, né, no 96, e esfrega suavemente sobre a mancha suspeita, para descobrir se aquilo de fato é sangue ou não. Depois deixa cair, né, 3 gotas do reagente de Kestermeier sobre o cotonete, que você esfregou ali sobre a mancha, e deixa cair 3 gotas de peróxido de hidrogênio 3% sobre o cotonete. Então, assim que você colocar o peróxido, você já vai começar a observar se vai haver ou não a mudança de cor, né? Se caso aquilo realmente for sangue, você vai ter um resultado positivo, você vai ter
uma mudança de cor para rosa, bem fluorescente, um rosa bem escuro. E se caso não for sangue, não vai haver nenhuma mudança de coloração, vai ficar incolor ali o seu cotonete. Outro teste também, né, são os testes com as digitais, né, pessoal? Por que os gêmeos idênticos têm digitais diferentes? Vamos tentar entender isso? Bom, a pele ela é o maior órgão humano e ela é composta por 3 camadas, que é a epiderme, a derme e a hipoderme. A epiderme é a camada mais externa e está sempre em processo de renovação. A derme é a camada intermediária e nela a gente encontra ali os vasos sanguíneos, os folículos pilosos, as fibras de colágeno, elastina, os nervos sensitivos, as glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas. E a hipoderme é a camada mais profunda da pele, formada pelas células gordurosas, certo? Bom, o local em que a derme e a epiderme elas se encontram, ele é irregular, pois eles se interpenetram, né, formando ondulações determinadas, que são chamadas de papilas dérmicas. Onde a pele ela é mais espessa, como por exemplo nas palmas das mãos, as solas dos pés, elas tornam mais visíveis essas papilas dérmicas. Em todo o nosso corpo a gente tem papila dérmica, mas ali onde a gente tem ali a nossa pele mais espessa, né, que são nos dedos, nos pés, a gente consegue observar isso a olho nu. A gente consegue observar essas papilas a olho nu. E as papilas dérmicas, elas são formadas por cristas papilares e sulcos interpapilares, que se formam durante a gestação do indivíduo, permanecendo imutáveis por toda a vida. Então, elas se formam durante a gestação, né, ali do bebê, quando ele ainda está na barriga da mãe, e isso ela vai ficar sem mudar pro resto da sua vida. Mesmo quando você for velhinho, suas papilas dérmicas ainda terão os mesmos formatos, certo? E aí entra os papilogramas, né? Que é o nome dado às impressões formadas pelas papilas dérmicas. As linhas negras no papilograma, né, são formadas pelas cristas papilares e os espaços em branco são formados pelos sulcos interpapilares. Então, cada indivíduo tem uma digital única e específica para ele. Ninguém tem uma digital igual a do outro. E aquela pessoa que nasceu com aquela digital, ela vai permanecer com aquela digital até o resto da sua vida. Ela é imutável, ela não vai mudar, porque é o sentido com que as papilas dérmicas são formadas e elas continuam sendo, mesmo que a pele vá se renovando, elas continuam sendo formadas da mesma maneira. Os desenhos papilares, Os desenhos papilares são perenes, porque desde que se formam, eles permanecem invariáveis e em número, situação, forma e em direção, ou seja, eles não variam. São imutáveis, né, já que as cristas papilares não podem modificar fisiologicamente e podem se generar em caso de traumatismo um pouco profundo ou em caso de ser profundo, a parte afetada ela fica com um desenho próprio ali da cicatriz. Então, se a pessoa teve um corte muito forte no dedo, lógico que vai gerar ali uma cicatriz, mas ao redor vai continuar as papilas normais, só que vai ter ali uma cicatrizinha da onde que foi feito esse corte ou esse traumatismo. São diversiformes, né? Até o momento não existem duas impressões digitais idênticas produzidas por dedos diferentes. Então, todos os nossos dedos, eles têm digitais diferentes e são diferentes de todas as outras pessoas. Ninguém tem uma digital igual a de outra pessoa. E as características, né, das digitais, né? As impressões digitais, elas são denominadas pela sua aparência e os testes padrões visuais gerais. E esses são chamados de arcos, vestícios e laços. Bom, o que são os arcos, né? Os arcos, que essa primeira imagem aqui, é um padrão, né, de impressão digital mais simples. Apenas 5% da população total tem arcos e são caracterizados por linhas de cume que entram de um lado da impressão digital e saem do mesmo lado, com um aumento aqui no centro. Então, vocês percebem que eles entram do lado e saem do mesmo lado. E há um pequeno aumento aqui no centro. Os vertíceos, né, que é o terceiro caso aqui, parecem o centro de um alvo.
com 2 deltas. Então, a gente percebe que ele vai formando aqui até é como se formasse um alvo aqui no centro. 30% da população em geral tem essa característica na digital. E as presilhas, que é a segunda imagem aqui, são caracterizadas por linhas de crista, que entram de um lado e saem do mesmo lado. Cerca de 65% da população total tem esse. Então, essa daqui é a mais comum, onde as linhas elas entram de um lado e saem do mesmo lado. Bom, e como que é feita a coleta das digitais ali na hora da cena do crime? Se essa transferência digital foi feita numa superfície lisa, é possível, né, utilizar um kitzinho bem simples, que é possível fabricar inclusive em casa, caso vocês queiram testar na casa de vocês. É bem simples, vocês vão precisar apenas de um pó preto, pode utilizar carvão, pegar o carvão, pulverizar ele, né, amassar bem amassadinho até virar um pó bem fininho, e um pincel, uma fita e uma folha branca. Como que é feito isso? O nosso dedo, ele possui uma certa gordura, certo? E quando a gente pega uma superfície lisa, por exemplo, de um copo, quando você segura um copo, você acaba transferindo a digital ali para aquele copo. Aquela parte mais gordurosa vai ficar ali no copo. Aí você vem com o pincel, né? Põe um pouquinho de pó sobre o pincel e passa ali sobre esse copo onde está a sua digital. Depois você vem com a fita, cola sobre a sua digital e retira a fita. Nisso, o pó com o formato da sua digital vai ficar grudado ali na fita. Você vem com essa fita e cola ela no papel branco para você conseguir visualizar a sua digital. E aí você pode analisar, inclusive, ver se a sua digital tem formato de arco, de vertíceos ou de cristas, né? Outra técnica também utilizada, mas essa é um pouquinho mais complicada para a análise da digital, né? Essa aqui já não dá para fazer em casa, é a técnica do vapor do iodo. Nessa técnica, ela baseia-se na absorção do vapor do iodo pelos compostos gordurosos do suor. Isso se dá devido ao vapor interagir com as gorduras presentes em nossa mão. E essas gorduras são chamadas de ácidos graxos, que são cadeias carbônicas que possuem dupla ligação. A revelação da impressão consiste na sublimação do vapor do iodo, aparecendo a digital como uma coloração acastanhada. Após a revelação, a digital deve ser imediatamente fotografada, pois pelo fato do iodo ser volátil, o vapor do iodo irá se desprender e irá tornar a digital não visível novamente. Então, como que é feito isso? Bom, você coloca um pouco de iodo dentro de uma Niemeyer, por exemplo, igual está aqui. Lógico que vocês não vão fazer isso em casa, né, pessoal? E você vai aquecer isso, né? Você pode ligar aqui um bico de Bunsen ou colocar em cima de uma chapa de aquecimento. E aí, a hora que você aquece o iodo, ele vai vaporizar, formando esse vapor rosinha aqui que vocês estão vendo. Então, para você conseguir obter, por que é mais utilizada essa técnica quando você tem ali a digital em superfícies porosas? Para você utilizar o pó, né, um pó preto, que seria o pó de grafite, por exemplo, você só consegue retirar digital de superfícies lisas. Já o vapor de uso, você consegue retirar digital de superfícies porosas. Por exemplo, se você colocar o seu dedo no papel, a sua digital vai ficar nesse papel. Você pega as pedaços de papel e coloca ali dentro do becker, onde tem esse vapor de iodo, e esse vapor vai grudar aonde estava a sua digital, porque ele vai se grudar na gordura, né, que foi transferido do seu dedo para o papel. Então, independente da superfície que você tem ali a digital, você consegue retirar ela usando vapor de iodo. E existem também os testes, né, para identificação de DNA. Aqui eu coloquei um exemplo de um resultado de um teste de DNA. Como que é feito isso? Cada filamento do DNA ele é constituído por cadeias de nucleotídeos, metade dos quais foram doados pela mãe e outra metade pelo pai. Devido à forma com que a célula se divide, o DNA é único para cada indivíduo, muito parecido com o que acontece com as impressões digitais. Então, assim como as impressões digitais, o DNA também é único para cada pessoa. E aí, o que a gente faz quando a gente tem esse teste? A gente vai analisar, né? Por exemplo,
vou pegar aqui um outro exemplo que eu acho que vai ficar... Esse é o padrão que a gente obtém de resultado quando a gente faz uma eletroforese ali para um DNA, certo? Mas eu vou pegar uma imagem que fica mais didática, né, para vocês conseguirem observar melhor. Então, imagine essa imagem aqui, que é bem parecida com aquela outra, porém está mais organizadinha. Aqui você tem a criança, certo? Que nasceu. Aqui você tem a mãe da criança e aqui você tem dois pais, né? Aqui é o possível pai 1 e aqui você tem o possível pai 2. Se você quer descobrir de quem essa criança é filha, se é do pai 1 ou se é do pai 2. Então, você vai fazer o teste de DNA. O que você tem que analisar? Essa criança, ela vai obter padrões específicos da mãe e do pai. Então, todos os padrões que tem aqui no DNA da criança tem que estar presente ou no da mãe ou no do pai, certo? Então, o que a gente vai fazer? Primeira linha, ele tem aqui, ok, bate com o da mãe. Segunda linha, ele vai ter aqui, também bate com o DNA da mãe, então tá ok. Aqui ele não tem nada, o que não bate com esse pai aqui, certo? Aqui ele também não tem nada, e esse pai aqui tem aqui. Agora, aqui, esse aqui vai ser o decisivo, porque aqui essa criança, ela tem um risquinho aqui, então ela tem um padrão aqui. A mãe não tem o padrão aqui, então, consequentemente, o pai precisa ter, para que essa criança tenha esse padrão aqui, o pai dela também precisa ter esse padrão. E o único que tem esse padrão é o pai 1, né? Então, provavelmente, o pai 1, que é o pai, de fato, dessa criança. E a gente pode terminar de analisar, né? Aqui todos têm, ok. Aqui só a mãe vai ter. Aqui, novamente, ó, a gente tem um padrão onde a mãe não tem, e o pai 1 tem, e o pai 2 não tem. Então, confirmando novamente que o pai 1 é o pai da criança. Aqui também, mas aqui a mãe também tem, né? E esse último aqui, onde a criança tem, a mãe não tem e o pai 1 tem. Então, aqui no caso, de acordo com o exame de DNA, o possível pai 1 é o de fato pai da criança. Bom, e outros testes que são utilizados também são os testes de drogas, né? Por exemplo, para determinar cocaína. Quando é feito, né, uma apreensão no local, não é possível realizar uma análise cromatográfica lá para poder você saber se de fato aquilo é uma cocaína, por exemplo. Então, o que é feito? São feitos testes rápidos, colorimétricos, que não são tão precisos, mas servem para realizar ali a apreensão imediata. E depois aquilo é levado para um laboratório, e aí lá no laboratório ele vai ser analisado, né, por cromatografia, e então dá um resultado mais específico. Mas, a princípio, o que a gente pode fazer? A gente pega o resíduo ou pó e trata ele com tiocianato de cobalto 0,5%, né, e acidificado. E aí, se caso for cocaína, vai desenvolver uma coloração azul. Se não for cocaína, vai permanecer um rosinha claro. Então, é um teste colorimétrico ali rápido para você saber se aquele pó é ou não cocaína. Outro teste também, né, muito utilizado, é o teste do bafômetro. Esse daqui é um teste colorimétrico que era utilizado muito antigamente, né? Hoje em dia a gente já tem os bafômetros digitais, mas antigamente como que isso era feito? Se a pessoa tivesse ingerido álcool, no momento que ela soprasse ali dentro, o que ia acontecer? Ali a gente teria o dicromato de potássio, que tem uma cor laranja avermelhada, álcool etileno e ácido sulfúrico. Quando esses três aqui, quando o dicromato de potássio mais o ácido sulfúrico reage com o álcool, seria o vapor de água da pessoa, o vapor de álcool, né, da pessoa que ingeriu álcool. Se ela ingeriu álcool, vai ter a presença desse vapor de álcool. E isso vai fazer com que a reação ocorra aqui uma oxidação, né, do dicromato, e ele mude a coloração de laranja para verde. Então, ali, por isso que ele é um teste colorimétrico. Se você observar a mudança de laranja para verde, é porque a pessoa ela está alcoolizada. E quanto mais forte for a cor verde, maior é o teor de álcool que essa pessoa ingeriu. Outro teste também é o teste da maconha, né, que ela é tratada com tiocianato de cobalto. E aí, se caso for positivo, se caso for de fato maconha, ela vai desenvolver uma coloração avermelhada intensa.
Bom, obrigada. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade, né, por dar essa palestra aqui na primeira Feira de Ciências do Mato Grosso. Então, muito obrigada. Agradecimentos aí à primeira Feira de Ciências, ao IFMT. E é isso.